Nesse vídeo para o canal Argumentando, eu vou falar sobre um modelo de argumentação que é conhecido na literatura especializada como dedutivismo. O dedutivismo diz que para um argumento ser bom, ele tem que satisfazer dois critérios: o critério da validade e o critério da verdade das premissas. Nesse vídeo eu vou tratar apenas de um desses critérios, o critério da validade. E sobre esse critério eu vou responder duas perguntas. Primeiro, se ele é um critério suficiente para um argumento ser bom e se ele é um critério necessário para um argumento ser bom. Essas duas perguntas eu vou responder negativamente, tá? Eu vou dar razões para que você responda negativamente essas duas perguntas, ok? Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para você dar um like se você gostar do conteúdo, deixar um comentário, pode ser uma dúvida, uma sugestão, um pedido de esclarecimento. Mais importante, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos sobre argumentação. Eu vou começar esse vídeo tratando da definição de dedutivismo, que é uma teoria da argumentação, ok? Essa definição é dada pela Trudy Govier no livro dela Problems in Argument Analysis, traduzindo problemas na análise de argumento. A Trudy Govier define o dedutivismo desse modo aqui. De acordo com essa teoria, não é necessário separar argumentos por disciplina, pois há apenas um único tipo de bom argumento. Um bom argumento deve ser dedutivamente válido. As premissas precisam implicar a conclusão. Em um bom argumento, é impossível a conclusão ser falsa, uma vez que as premissas são verdadeiras. Além disso, as premissas são verdadeiras. Todos os bons argumentos são fortes e firmes como as provas matemáticas, ok? Vamos separar em partes essa definição dada pela Trudy Govier e comentar cada uma dessas partes. Para você entender melhor essa definição de dedutivismo, eu dividi ela em diversas partes, ok? Então a gente tem essa primeira parte que diz respeito ao monismo dessa teoria. O que significa esse monismo? Significa que para essa teoria há um único tipo de argumento que seja bom, ok? Um único tipo de argumento que é bom. E para essa teoria não é necessário a gente pensar que há um tipo específico de bom argumento para cada disciplina ou para cada ciência, ok? Pois há somente um único tipo de bom argumento. A segunda parte dessa definição diz respeito ao critério da validade. Um bom argumento deve ser dedutivamente válido. As premissas precisam implicar a conclusão, ok? Então, se as premissas forem verdadeiras, é impossível que a conclusão seja falsa, ok? Esse é o critério de validade. Um outro critério é o critério da verdade. Ele diz o seguinte: em um bom argumento é impossível a conclusão ser falsa, uma vez que as premissas são verdadeiras. Além disso, as premissas são verdadeiras, ok? Então ele diz respeito ao valor de verdade das proposições de um bom argumento, ok? E por último, a gente tem nessa definição algo sobre o modelo de racionalidade, tá? O modelo de racionalidade dessa teoria do dedutivismo são as provas matemáticas, ok? Então esses são os componentes importantes aqui que eu quero destacar dessa definição de dedutivismo dada pela Trudy Govier. Nesse vídeo eu vou tratar especialmente desse critério aqui, do critério da validade, ok? Vai ser um vídeo sobre o critério da validade. E para falar sobre esse critério, eu vou usar a definição de validade extrasistemática, ok? Se você quiser saber mais, você pode conferir o que a Susan Heck diz sobre validade extrasistemática nesse livro aqui, nessas páginas, ok? Tem a tradução em português. Ela diz o seguinte: um argumento válido nesse sentido, ou seja, no sentido de validade extrasistemática, é um argumento tal que suas premissas não poderiam ser verdadeiras e sua conclusão falsa, ok? Então você não pode ter essas duas coisas, premissas verdadeiras e conclusão falsa, ok? E outra coisa que eu preciso falar sobre essa noção de validade extrasistemática é que ela é usada para avaliar
argumentos informais. O que são esses argumentos informais? São os argumentos que a gente usa no nosso cotidiano, okay? Que são formulados na nossa linguagem, na linguagem natural, que no caso a nossa linguagem é o português. Poderia ser o inglês, francês, etc. Ok? Então, sobre esse critério da validade, eu vou dar algumas razões para você tomar ele como não sendo nem suficiente, nem necessário para que um argumento seja bom, tá? Então, de certo modo, isso aqui é uma crítica a essa teoria do dedutivismo, ok? A primeira pergunta que eu vou responder sobre esse critério da validade, sobre o requisito da validade, é se esse critério é suficiente ou não para que um argumento seja considerado como um bom argumento. Ou seja, basta satisfazer o critério da validade que um argumento pode ser considerado como um bom argumento. Para responder essa pergunta sobre o critério da validade ser ou não suficiente, eu vou analisar o seguinte exemplo de argumento. Tá? Um exemplo bem simples, fácil de acompanhar. Rosas são vermelhas e violetas são azuis, então João ama Maria. Ok? Que a gente pode representar assim. Não vou discutir se é a melhor forma de representar, mas uma forma que a gente pode representar argumento é essa aqui. P para a primeira premissa, rosas são vermelhas, Q representando a segunda premissa, violetas são azuis, e R para conclusão, ok? Então, o que eu tenho para dizer a respeito desse argumento é o seguinte: além dele ser artificial e inútil para convencer alguém ou justificar alguma posição, ele também é inválido de acordo com a noção de validade extrasistemática da qual eu já falei. Então, isso aqui pode ser verdadeiro, que isso aqui ainda pode ser falso, tá? É possível essas premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, ok? Então, esse argumento ele é inválido de acordo com essa noção de validade extrasistemática, ok? Tá? Então, esse argumento aqui, apesar de ser bonitinho, fofinho, não serve para nada, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reconstruir esse argumento aqui do seguinte modo, ok? Então, vou usar as mesmas proposições, não inserir nada de novo, só que eu reconstruí ele de um jeito diferente, ok? Então, em primeiro lugar, eu tenho agora um condicional. Se rosas são vermelhas e violetas são azuis, então João ama Maria, ok? Que a gente pode representar desse jeito aqui. Na segunda parte do argumento, eu afirmo a primeira parte desse condicional aqui, que eu chamo de antecedente, que a gente chama de antecedente. Então, eu afirmo o antecedente, a primeira parte desse condicional aqui. Eu afirmo as duas premissas, P e Q. E aí, eu concluo isso aqui, R. João ama Maria. Quando eu reconstruo esse argumento desse modo, eu tenho um argumento válido. Por quê? Porque ele instancia uma forma de argumento que é considerado como válida, que é o modus ponens. Tá? Tem essa forma aqui. Você começa com o condicional, afirma o antecedente e conclui o consequente. Tá? Então esse argumento é válido. Só que apesar disso, esse argumento continua sendo inútil. Okay? É um argumento boboca, não serve para nada. Ou seja, ainda que esse argumento seja válido, a gente não pode considerar esse argumento como sendo bom, ok? Isso mostra que o critério da validade não é suficiente para tornar um argumento como sendo um bom argumento, tá? Esse aqui é um argumento que é válido e não dá para considerar esse argumento como um bom argumento, ok? Bem, agora que eu já respondi essa primeira pergunta sobre o critério da validade ser ou não suficiente, eu vou passar para a segunda pergunta. Esse critério da validade é um critério necessário, ou seja, aquilo sem o qual um argumento não pode ser considerado como um bom argumento? Para responder essa segunda pergunta sobre o critério de validade ser ou não necessário para um argumento ser bom, mais uma vez eu vou usar um exemplo de argumento, ok? E dessa vez um exemplo de argumento que não é tão artificial quanto aquele que eu já usei para responder a pergunta sobre a suficiência do critério de validade. Okay? Esse é um exemplo analisado pela Trudy Gover no livro dela sobre análise de argumento. Okay? É um argumento apresentado por um economista acerca da inflação, sobre inflação.
Essa é a alegação que esse economista, o Galbraith, quer defender, tá? Vou ler ela. O problema da inflação não deve ser evitado ao aceitarmos a inflação como um fato natural da vida. Então, essa alegação a ser defendida. E como o Galbraith defende essa alegação? Pelas seguintes razões. Primeiro, a inflação nos leva a iniquidades sociais e instabilidade. Segunda razão, a inflação torna os contratos difíceis de serem arranjados porque preços para datas futuras são incertos. Terceira razão, a inflação causa dificuldades no comércio internacional. O meu objetivo ao usar esse argumento aqui do Galbraith não é te convencer da posição dele e não tem interesse aqui falar sobre economia. Meu interesse é apenas o seguinte, é levar você a apreciar o seguinte fato, que esse argumento, apesar de ser inválido, ou seja, ele não satisfaz o requisito da validade extrasistemática, ainda assim esse argumento pode ser considerado como um bom argumento. Isso não significa que ele não possa ser refutado, ok? Que ele não possa ser criticado, mas dá para dizer que essas razões aqui são boas razões para você aceitar a conclusão. É possível dizer que esse argumento é bom, apesar dele não satisfazer o critério da validade, ok? E é isso que a Trudy Gover diz a respeito desse argumento aqui, do Galbraith. Ela diz o seguinte, esses fatores, ou seja, as razões que o Galbraith apresenta, claramente não substanciam ou demonstram a conclusão no sentido forte do lógico, de mostrar que é absolutamente impossível a conclusão ser falsa se as premissas são verdadeiras, ou seja, ele não satisfaz o critério da validade, ok? Eles, os fatores, as razões, são relevantes para o ponto. Essas razões claramente vão na direção de estabelecer o ponto, a conclusão. Galbraith nos apresenta um argumento para a sua posição. Quando avaliamos o argumento, se seguirmos os cânones da lógica formal, nós nos ficamos perguntando se esse argumento é válido ou não. E de algum modo, essa não aparenta ser a pergunta certa a se fazer sobre esse argumento do Galbraith. Okay? Então, com esses dois exemplos, eu espero ter te dado boas razões para que você pense que é razoável responder aquelas duas perguntas sobre o critério de validade ser suficiente e sobre esse critério ser necessário para que um argumento seja bom, negativamente, tá? Respondi essas duas perguntas negativamente, apresentando razões para você concordar com isso, e para isso eu usei análise de dois argumentos. Com isso eu encerro o vídeo. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, deixe um comentário, se você tiver alguma dúvida, faça uma pergunta, e mais importante, inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos de argumentação, ok?